Começamos pelo sítio onde estamos, o Candal, o teu primeiro clube, que memórias? Tenho muitas, é um bocado nostálgico vir aqui e saber que não tendo estado cá há muito, muito tempo, foram os inícios e foram muitos bons anos que passei aqui. Acho que gostei mesmo e até hoje gosto mesmo muito do clube. Acho mesmo que me trouxe boas coisas. Foi o primeiro clube onde comecei mesmo a ser federado, apesar de ser muito miúdo, mas gostei de cada momento que passei aqui. O resto da formação, Boa Vista, Passos Ferreira, Rio Ave, que é que guardas daí? Sou sincero, no Boa Vista os primeiros 2 anos foram muito bons, depois no terceiro já foi mal outra vez, aquelas fases acontece, e depois voltei para o Candal, meio ano, decidi dar um passo atrás para tentar dar 2 à frente e acabou por correr bem. Nesse meio ano correu bem aqui e fui para o Passos Ferreira. No Passos Ferreira não correu bem outra vez de todo, quase não joguei. Mas foi um ano muito top em termos de experiência e o plantel e não só ser um bocadinho mais profissional, mesmo sendo novo, acabaram por nos dar um bocado de profissionalismo e depois de Passos Ferreira acabei por ser dispensado e o meu treinador, o Gilberto, na altura, gostava bastante de mim e mesmo assim, apesar de me ter dispensado, e ele falou com o diretor do Rio Ave para me irem buscar porque gostava de mim e achava que era um bocado triste. Pronto. E ele ajudou muito nisso, eu fiquei mesmo feliz porque eu já estava um bocado desolado depois de sair de Passos Ferreira, mas acabei por ir para o Rio Ave e depois estive lá no Rio Ave 3 anos. Primeiro ano top, segundo também outra vez, último ano de júniores, meio desesperado porque não jogava e é o primeiro ano antes dos séniores. E tinhas já a ideia que querias ser jogador? Sim, acho que isso eu quis sempre, acho que nunca quis mais nada. Aliás, eu sempre disse aos meus pais que faculdade que não queria fazer, só queria jogar futebol, queria mesmo apostar tudo, queria ter um plano A. Eu sei que há pessoas que dizem que é bom ter um plano A e plano B, mas para mim só queria mesmo ter um plano A. E acabou por dar certo, mas é óbvio, tentei arriscar ao máximo. Mas no Rio Ave acabei por não jogar também, e no Passos Ferreira acabei por não jogar, e no Boa Vista também já me aconteceu isso, e caiu às vezes um bocado em desespero, será que vai dar, será que não vai? E eu muitos sítios no Valadares também, meu primeiro ano de sénior. Sim, mas antes disso tu fazes o primeiro ano de sénior no Rio Ave, sim, mas aí jogas bastante, sim. E foi, ou seja, de um miúdo que teve, se calhar, em 3 contextos onde jogou pouco, depois chega ao primeiro ano de sénior numa distrital do Porto, que é sempre logo apanhar homens com muita experiência, homens trintões, mas jogaste muito nessa equipa e também num Rio Ave B, ou seja, tinhas que dar aspirações para chegar à equipa principal, não é normal, estava a jogar na equipa B. Como é que foi a cena? Foi bom, foi muito bom porque a equipa tinha muita qualidade e foi o meu primeiro ano de sénior. Muitos momentos eu pensava, isto é mesmo futebol a sério, né? Já não é futebol só com qualidade, miúdos, não há tanta agressividade. Ali a agressividade batia a qualidade, sem dúvida, mas fez crescer e foi muito bom. Mas na altura, sabendo, quase nunca era chamado aos Sub-23, na altura criou-se o primeiro ano de Sub-23. Okay. Portanto, foi aquele ano mesmo muito bom do Sub-23, sim. Que toda a gente falava disso. Sim, os Sub-23 nessa altura quase passaram à frente das equipas B. Passaram claramente. Na altura os Sub-23, no Rio A pelo menos era a melhor equipa, os Sub-23, e depois é que era a equipa B. E os Sub-23 tinham acesso à equipa A e a equipa B tentava ter acesso aos Sub-23. Ou seja, na altura ainda não estava... Lá está, eu acho que nunca tive, assim, nunca fui uma grande promessa, nunca tive, assim... Pois, era quase, tu jogavas na equipa C, por assim dizer. Mais ou menos. E pronto, nunca fui uma grande promessa, mas acabava por querer sempre. Mas nunca, na altura, quem olhasse de fora, era difícil olhar para mim e pensar, vai dar jogador, acho eu. E vais, depois então, nesse ano de sénior a sério, porque o Rio Ave era um seguimento da formação, Valadares de Gaia, uma oportunidade em casa, não era? Sim. Como é que foi a cena? Também foi outra vez um pouco mais difícil, não joguei tanto como queria.
olhando para trás, sei perfeitamente porque é que não joguei, era muito imaturo na minha maneira de jogar futebol. Eu pensava que era maduro e pensava que o futebol era só fintas e cuecas. E estavas na terceira divisão ou quarta divisão? Sim, mas lá está, dá para ver, eu acho um bocado se há projeção para subir ou não. E na altura eu nem no Valadares jogava. Depois, a meio da época, acabei por ir para o Fátima. Sim. E começou a correr bem, mas depois veio o Covid. E o Fátima com um projeto bom, não é? De investimento. Supostamente. Sim. Supostamente. Ou seja, aí também já foi supostamente um upgrade na sua carreira. Sim, acabou por ser em termos de tudo, porque lá está, mesmo o Fátima ter depois ido à falência, nesse mesmo ano do Covid, e de faltar ordenados, etc., deram-nos oportunidades e profissionalismo muito bom, e tem muitas condições lá. Certo. Então foi um ano também, foi uns 2 meses, porque acabou por ir o Covid, né? Mas foi 2 meses bons e que deu para jogar e que deu para mostrar um bocadinho mais. E depois acabei por ser chamado pelo Ideal, nos Açores, que tinha jogado contra eles pelo Fátima. Então foi essa a razão. Sim, se calhar o Fátima foi a primeira vez que saíste de casa, por assim dizer, conheceste pessoas novas, contactos novos e lá está, e depois essa ponte para o Ideal, a Ilha de São Miguel. Como é que foi a cena? Foi a primeira experiência fora de casa a sério, e um ano inteiro, e numa cultura diferente, apesar de ser português, acho que eles vivem a vida de uma maneira diferente, melhor a meu ver, não se preocupam com nada, está tudo bem, é muito gente boa lá, e foi, lá está, viver sozinho, partilhar casa com o pessoal da equipa, um ano inteiro, situações difíceis, porque acabámos por quase descer, só no último jogo que nos salvámos. Já vamos falar sobre isso. Mas foi, lá está, eu acho que olhando para trás foi dos tempos mais felizes que eu tive no futebol. E mesmo estando nessa parte negativa de quase descer, do resto tudo foi muito bom. Partilhar a casa com o pessoal da equipa, estar lá o ano inteiro e crescer, porque eu sinto que, olhando para trás, eu era mesmo imaturo no futebol, até realmente começar a querer ter esse tipo de experiências. E no Ideal tu fazes uma bela época individual, se calhar feito a época de maior destaque em Portugal, mas lá está, coletivamente não foi uma grande época, embora vocês tivessem lá bons jogadores. E como é que olhas para trás e revives aquele gol do Kevin aos 90 minutos? Incrível, porque no último jogo parecia que estávamos a ser campeões e só estávamos a no descer, mas era muito contra importante. O Fabril. Mas era muito importante. E lá está, quase toda a gente era de fora, quase ninguém era açoriano, tínhamos 2 ou 3 açorianos. Então parece que não, mas toda a gente vivia junto, praticamente. Tudo ali numa casa ou noutra, mas toda a gente partilhava a casa e era mesmo não só o partilhar do futebol, mas o partilhar da vida, porque toda a gente estava nas mesmas condições, toda a gente estava fora de casa, fora da família. Então acho que se tornou aquele gol foi mesmo um abrir de explosão dentro que foi fora normal. A maior parte era tudo primeiro ou segundo ano de sénior, ou terceiro, no máximo, uma equipa muito jovem, então todos nós queríamos muito e saber que podíamos ir para lá e descer, ia ser uma marca má no currículo. E aquele golo foi fora de série. Foi um aos 85, não é? E depois um aos 90. Foi loucura, meu. No balneário parecia mesmo que tínhamos ganho a Champions. Não, mas esses momentos é como a pessoa leva para a vida, eu acho. Apesar de ser um momento mau, mas tornou-se um momento positivo depois. Sim, e tu fazes essa época de afirmação individual e até coletivamente acabou por correr bem, porque conseguiram os objetivos. Tinhas 20, 21 anos na altura, 22 não sei. Mas 21, 21, é. Mas por aí, já no ano a seguir, penso, seja criada a Liga 3 e mesmo assim não conseguiste ter uma oportunidade. E se calhar nem na Liga Revelação, que já existia, se calhar digo eu, se calhar até gostavas de ter tido essa oportunidade e foste para um clube, continuaste no Campeonato de Portugal e modesto, não é? Que foi o Vila Mian. Sim. Na altura na Liga Revelação já estava meio que a descer um bocado, então tive algumas sondagens para ir para lá, mas nunca pensei que fosse, porque lá está, eu acho que já estava a ser um bocado do que é a Liga Revelação hoje, um bocado mais jovens, já não era futebol sénior a sério, e preferi ficar tentei ir para a Liga 3 e houve realmente
possibilidades de ir, só que acabou por ir tudo por água abaixo. Ok. Mas depois acabei por ficar no Campeonato de Portugal, um ano um bocado frustrante. Senti que tinha feito Sim. boas exibições, no ideal, que tinha corrido bem, apesar de não ter muitos números, Sim. que é o que as pessoas procuram. Sim, sim, sim. Mas tive boas exibições e depois não ter Liga 3 no mínimo, senti um bocado frustrado. Isso levou um bocado à minha saída de Vila Miá depois mais tarde. Sim. Essa frustração. Ou seja, que eu tu tinha. vais para Vila Miã já com peso às costas. Sim, porque eu quando fui, a pré-época já estava, eu esperei quase Pois. até ao limite para ir para o Vila Miá, porque eu só cheguei uma semana ou 2 antes do campeonato. Porque estive mesmo à espera de ir Liga 3, porque sentia que dava a Liga 3 Sim, na altura. sim. E acabou por não dar e senti um bocado de frustração, mas depois quando cheguei ao Vila Miá, pronto, cheguei lá, Claro. a partir de agora é dar a perna. Mas a verdade é que só ficaste alguns meses e houve a oportunidade para rumar à Noruega. Sim, e os meus empresários falaram dessa situação ainda mal cheguei ao Vila Miá quase, primeiras 2-3 semanas de campeonato, só que eu não queria, porque eles disseram terceira liga da Noruega, mais para lá a experiência, e eu pensei, eles são malucos, não, eles não me estão a dizer isto, né? Na altura, na cabeça insultei isto tudo e mais alguma coisa, porque né, eu queria arranjar alguma coisa boa e a única coisa que eles me disseram, e quem olha hoje, olhas Sim, sim, e sim. pensas, sim. uma liga, um campeonato de Portugal ou uma terceira liga da Noruega, prefiro estar em casa, né? Não faz sentido, principalmente sabendo que ia à experiência e ainda tinha que ver se Sim. ficava ou não, para mim não fazia nada sentido. Mas continuava a falar comigo, a dizer que ia ser bom para mim, por ser um jogador diferente do que eles têm lá é um futebol muito robótico, não tem ninguém com o fator X, e acabou por ser uma das coisas que me convenceu. Essa e a tal frustração de eu Certo. sentir que em Portugal que tinha feito boas coisas e não apareceu Sim. nada, portanto poderia ser mais uma época assim Sim. e pronto, o máximo que me podia acontecer era chegar lá, não gostar e ir embora. Claro. Mas ainda demorou bastante tempo eles a convencerem-me isso, porque na minha cabeça não fazia sentido mesmo. A partir do momento que cheguei lá, foi uma coisa completamente diferente do que eu já vivi na minha vida até o momento. Não foi só mudar de cidade, não foi só estar a 3 horas ou a 2 horas da família, foi a estar a muitas horas de avião e cheguei lá, vi neve a cair pela primeira vez, cheguei lá em janeiro, no pico do inverno, muito, muito, muito frio e acabei por... Mas não te sentiste... Eu acho que há aqueles lugares e se calhar há um bocado aquilo que disseste dos Açores e a mim também me acontece, é tipo, eu chego aos Açores e estou em casa. Sim, entendo. Logo, tipo, há sítios onde tu vais e pá, Paz. e há sítios onde tu vais e demoras a sentir que aquilo na Noruega aconteceu isso. Eu senti-me bem, mas ao mesmo tempo, quando cheguei lá, estava com muito medo. Eu cheguei lá quase sem dinheiro, aquilo é muito caro. A Noruega é um país muito, Sim. muito caro em termos de supermercados, etc. Sim, muito sim. caro. Cheguei lá no início, as condições que me deram não foram nada boas, só para estar enquanto estava a experiência. Depois, quando consegui o contrato, assim, já me deram condições muito boas, mas até lá não estava a receber nada. Davam-me só comida e estava num quarto mais ou menos desta largura, com mais 3 jogadores. E eu cheguei lá e pensei, isto não está a acontecer. Não disse nada à minha família, porque sabia que os ia preocupar muito. Sim. Então só continuei e acabei por fazer bons resultados, acabou por me correr bem. E a equipa sobe divisão? A equipa sobe divisão, fomos campeões e foi um ano incrível. Adoro o clube até hoje mesmo, sou mesmo adepto do clube porque as pessoas à volta ajudaram-me muito. Não só os jogadores e tudo, mas as pessoas à volta do clube ajudaram muito a crescer. E depois fazes uma boa época na segunda divisão, com 10 golos, e tens a oportunidade de ir para o Alesa. Como é que foi essa mudança? É um clube já com outros objetivos? Era um clube que tinha acabado de descer da Primeira Liga, mas ao mesmo tempo, depois de ter feito uma época boa pelo Mosse, 2 épocas boas pelo Mosse, em que na segunda acabei por sair no 11 do ano, ser um dos melhores jogadores da Liga, pensava claramente que dava para a Primeira Liga. E só queria a Primeira Liga. Outra vez? Outra vez, sim, mas quando apareceu o Olsen eu pensei, quando os empresários me disseram, disse não quero esperar para a Primeira Liga porque sinto que fiz bom o suficiente, fiz bom o suficiente para a Primeira Liga. E lá está, acabei por não ter Primeira Liga que pagasse o suficiente como se queria. Claro. E tive interesses, mas nada
nada que quisessem comprar. E o Olsen foi a única equipa que quis comprar. E mais tarde tive que aceitar, um bocado a medo, a pensar se seria a opção correta, mas quando pensei no contrato e em tudo, aquilo que tinha do início aqui, Claro. e aquilo que o Olsen me ofereceu, e realmente se calhar valia a pena, e era uma equipa com muito profissionalismo, já uma equipa de primeira divisão mesmo, só a jogar na segunda, mas era uma equipa Sim. de primeira liga. Sim, e vais para... Mas mesmo assim, é que são... Agora vemos na Escócia e no Hearts, mas é um salto bastante grande. A segunda divisão, por mais bem que tivesse Sim. a jogar e tudo mais, como é que surge essa oportunidade para ir para um histórico da Escócia? Quando eles falaram, eu disse logo que queria. Quando eles disseram que tinha interesse, eu, vamos, mas é só interesse, calma, não sabemos se é sério ou não, mas a verdade é que eles estão a usar um programa, Jamestown Analytic, não sei se já ouviste falar, e o dono do Brighton, do Como, do União Santos Luís, e agora que também tem ações no Hearts, usam todos o mesmo programa, que é um programa de inteligência artificial. Eu não sei muito bem a 100% como é que funciona, mas a verdade é que eles não analisam só números, analisam tudo da vida de um jogador. Ok, redes sociais... Tudo, não, é tudo verdade, mesmo, é verdade. Tudo mesmo. E o potencial do jogador não interessa a liga que ele está. E eu acredito que se não fosse esse programa, era muito difícil hoje em dia alguém olhar para uma segunda liga norueguesa e ir-me buscar. Sim. Portanto, acabou Não, por ser... era aí que eu queria chegar, eu não sabia nada disso. Mas mesmo que os teus empresários fossem muito bons, Exato. era complicado, era complicado fazer Podia chegar. acontecer, mas Sim. eu acho que eu fiz uma boa época no Wollaston, mas tinha que ser uma época muito Certo. fora do normal Certo. para sair, e eu acho que foi devido a esse programa analisar o potencial do jogador Certo. e não apenas as estatísticas e etc. Excelente. Então, quando soube que tinham interesse, quis logo ir. Para mim só havia aquilo na cabeça, e os meus empresários disseram para ter calma, que não era certo ainda, mas para mim já só queria ir. Depois, quando eles começaram a falar com o meu clube, aí já senti que era mais sério, com o Olsen na altura, começaram a falar, para perguntar preços, etc. Quando eu tive a primeira reunião com eles, eles mostraram muito interesse, que queriam que eu não fosse mais um jogador, mas queriam que eu fosse uma das transferências de verão. E a mim aí já fiquei, realmente eles querem isto, e não só vou ser transferido para um clube muito bom, como vou ser transferido para um clube que me quer muito. Que Ok. para mim faz toda a diferença. Isso foi aqui a diretor-geral? Sim, tive reunião com o diretor, com o treinador na altura, e com os scouts. E acabei por... Para mim, isso fazia toda a diferença. Se eu já queria naquela altura, então um clube tão bom para mim, querer-me muito, é muito bom. Não é só um clube querer o jogador e Sim. vamos ver se dá, se não dá. Certo. É um clube mesmo fazer tudo o possível para ter aquele jogador, faz toda a diferença. E quando eles me quiseram assim tanto, eu fiquei mesmo muito, muito feliz, só queria que aquilo acontecesse. Forcei um bocado no Olsen, Claro. e acabou por dar certo. E como é que foi a concretização e depois Ainda durou 6 meses, porque eu já soube do interesse Pois, em dezembro. pois. E tive de dezembro até junho, Jesus, ali... uma ansiedade. Tentava esconder, enquanto eles não estavam a negociar entre eles, até... E isto também depois o Hertz depois também sobe na divisão. Não, o Horto já estava na primeira liga. Já pensei que este não subido este. Já estava na primeira liga, e eles falharam o play-off de campeão. Ok. Que Então ficaram em foi 7º isso. lugar, e normalmente Ok. eles... Então foi isso. E eles Ok. estão, e normalmente eles ficam nos lugares de cima, mas falharam o play-off de subida. E pronto, para mim foi incrível quando soube. Estava no parque aquático com a minha família, quando soube que tinha fechado tudo, foi fora de série. Ligaram-me a dizer para mandar o passaporte, que já estava tudo fechado, que já tinham aceitado valores, porque o Olsen estava a pedir bastante. E eu não sabia se poderia Depois. quebrar alguma coisa, então estava um bocado com medo. Mas quando fecharam tudo, E depois chegar lá, ver o estádio, ver tudo, foi fora de série. Para mim, lá está, primeiro sonho realizado, jogar a Primeira Liga, depois jogar num clube tão grande, para mim é um clube muito grande, e numa liga que eu acho que é muito intensa, muito vista, e com portas muito boas ali ao lado. 300% profissional, não é? O clube, a Sim, estrutura, completamente. as condições, Não o nos staff. falta literalmente, nós só temos que jogar futebol, nós temos quase mais staff que jogadores. Yeah. E
é muito profissional, muito bom e lá está. É muito mais fácil ser jogador assim, mas ao mesmo tempo também é difícil estar lá porque a qualidade é muito, muito alta. Então temos de estar muito à perna para continuar. E depois aquele primeiro jogo em casa, com aqueles adeptos? Não me cabia nada. Foi mesmo, estava muito nervoso, muito mesmo. Não estava o estádio cheio nesse jogo, mas eu senti-me mesmo nervoso. Fiz um jogo nada bom, joguei tudo lá, mas fiz um jogo mesmo... O corpo era automático? Nada, estava mesmo... Nem pensavas naquilo? Eu estava a jogar e só estava a olhar para o lado, olhar para a bancada e a bola vinha, senti nervosismo, porque sabia também que os adeptos esperavam alguma coisa e depois senti aquela pressão no primeiro jogo. Depois acabou por ir e agora já... Jogar num estádio tão grande, nunca tinha jogado assim com o nosso clube. O estádio é bom, a atmosfera é incrível e nunca tinha sentido essa pressão assim, mas agora já estou tranquilo. E fora também, não é? Os estádios estão sempre muito Os estádios estão quase sempre cheios. E quando ouviste a música? Eu ouvi a primeira vez. Mas a primeira vez que ouviste foi no estádio ou foi... A primeira vez que ouvi foi um áudio que ficou um bocado viral no Twitter na Escócia, que foi com música. Só que era só uma pessoa a cantar, a pessoa que criou a música a cantar, mandou o áudio e alguém partilhou esse áudio no Twitter e ficou um bocado viral. E chegou-te a ti? Chegou a mim, o roupeiro do meu clube mostrou-me, olha aqui. Porque já me tinham mandado muitas mensagens na noite anterior sobre o áudio e eu ouvi, e a música é top, né? Mas eu só pensava que a última parte é que ia ficar no ouvido e que o resto da música que ninguém se ia lembrar nem nada. Porque ao fim e ao cabo é uma música de 2 minutos. É ridículo alguém cantar isso no estádio, era o meu pensamento. Pronto, quando no primeiro jogo a seguir essa música ser saída, já estavam a cantar a música inteira no estádio. Foi em que momento do jogo? Começaram do nada. Eles, mesmo agora, eles começam... Assim do nada? Se eu fizer uma jogada mais boa, às vezes começa. Mesmo, por exemplo, houve 2 jogos este ano que eu fui ao banco. E nesses 2 jogos, nos primeiros 2 minutos já estão a cantar a música. E para mim até é um bocado... Eu estou aqui no banco, apoio a equipa, que senão até parece um bocado mal. Mas é top ouvir isso, não tem palavras que se escrevam. É um bocado difícil até pensar, nunca pensei que ia chegar a esta parte assim, sim. Portanto. Tu acredito que estás em campo, estás muito focado naquilo que estás a fazer, mas será que tiveste alguma vez paraste alguns segundos para pensar tens milhares de pessoas à tua volta a cantar aquilo e lembraste do menino de Valadares ou do Ideal ou disso tudo? Já. Consegues pensar ao mesmo tempo nessas Nos duas momentos, coisas? principalmente, que a bola vai para fora e eles se calhar dão um bocadinho mais de gás na música, sim. Acho que paro um bocado para pensar e fico um bocado... Até dá motivação dentro de campo, dá claramente, mas fico um bocado com pele de galinha, porque é difícil pensar que estão a cantar para mim. Então, isto aqui mesmo... Passando todas as dificuldades, estás a dizer que na formação tiveste 2, 3 épocas sem jogar, Campeonato de Portugal, Liga 3 que nunca surgiu, a primeira Liga da Noruega que nunca aconteceu e estás agora como o melhor jogador da Escócia, não é? Neste momento, a verdade é essa. Sempre foi algo que acreditaste que iria acontecer? Sempre foi algo que eu sonhei e que queria muito. Acreditar 100%, acho que nunca acreditei a 100% que isto ia acontecer. Mas sempre sonhei muito, sempre quis muito. Mas acho que é um bocado diferente. Acho que muitos jovens sonham em ser jogadores e querem muito, mas se chegarem lá ou quando chegarem lá um dia, é um bocado de... Será que isto está a acontecer a sério? É um bocado o que eu estou a viver neste momento. Estou muito feliz e muito grato por isso. Mas nunca me veio à cabeça este cenário, apesar de já me ter vindo de sonhar com isso e de querer mesmo ser profissional, mas nunca foi com uma coisa em específico assim como esta. E qual é que achas que foi o segredo diferenciador, não é? Porque nós, na nossa página, falamos todos os dias de muito talento, muito jogador, de muita qualidade, que nem aos nacionais conseguem chegar, às vezes miúdos.
E que todos têm esse sonho, como tu disseste, mas a verdade é que se calhar só 1% é que consegue. O que é que achas? E tu há muita coisa, que tens de trabalhar, tens que acreditar nessas coisas, tens de te alimentar bem, tens que... whatever. Mas o que é que achas que foi diferenciadora nesse teu trabalho? Ou algum conselho que possas dar? Eu acho, e eu por mim, eu nunca desisti, nunca pensei... Aliás, já pensei que vai ser muito difícil, mas nunca pensei que não vai dar. E eu acho que tentei sempre, acho que no meu ponto, no que toca, mesmo agora vejo no Hearts, há muitos jogadores com muita qualidade, acima da média completamente, e depois há aqueles que são melhores porque trabalham 10% mais, e isso faz toda a diferença, eu acho. Chegar, principalmente agora, antes se calhar há 20, 30 anos atrás, quem tinha mais qualidade é quem jogava. Hoje em dia, se não correr, se não andar da perna, se não quiser muito, se não tiver muita intensidade, não vai a lado nenhum. E para mim o que mudou foi isso e a maturidade, o poder de decisão, de perceber que futebol não é coisas bonitinhas, não é para ficar bem para os vídeos de highlights, futebol é meter a bola lá dentro e tentar ser o mais eficaz possível. Essas duas coisas, essa da eficácia aprendi muito na Noruega. Okay. Cresci muito porque eles são muito rígidos, muito maduros com isso. Tem que ser. O que o treinador diz é o que o treinador diz. Enquanto que aqui em Portugal o treinador diz, está ali uma pessoa que foi meu treinador no ideal, o Ricardo, e ele às vezes dizia, está bem, o Ricardo. E acontece isso em Portugal porque os jogadores têm muita qualidade e muita irreverência e às vezes querem tomar decisões por ele. Mas sinto que essa maturidade de entender que o futebol acaba por ser muito o resultado e a eficácia. Acho que é muito importante e eu cresci muito isso na Noruega e depois é o trabalho. Eu acho que há uma coisa que há bocado falamos e eu acho que é uma mensagem bastante importante. Eu acho que tu, além do talento, qualquer miúdo de sonho, acho que o mais que talento tenha, mais vontade tenha também, mas é uma vontade, tem que ter uma vontade muito séria, muita vontade daquilo que quer e ir correr atrás e não estar. Partilhamos um vídeo da Boost Campos que ele dizia que temos sempre desculpas para tudo, ou porque o outro tem o padrinho melhor, ou porque tem o empresário melhor, ou porque foi o joelho, ou porque foi a relva, ou porque foi tudo. E eu acho que essa é uma mensagem importante e tu já te acompanhamos desde o início e sempre foste alguém que trocou muitas mensagens connosco, porque procuravas sempre fazer qualquer coisa bem, enviava-nos para nós publicarmos, porque é um bocado correr atrás desse sonho, e se não formos nós realmente a fazermos, por mais empresários que a gente tenha, por mais tudo que a gente tenha, se não formos nós a correr atrás, a querermos mais que qualquer um, isso pode não acontecer. Sem dúvida. Eu acho que isso, lá está, é uma das palavras, uma das partes-chaves de ser jogador, é querer muito, 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 porque há uns que querem, mas... Estão à espera. Se calhar, estão à espera. Se não der, já vão um bocadinho abaixo e é normal ir um bocadinho de tempo abaixo depois de um jogo mau ou algo assim, mas ficar muito tempo a pensar nisso ou ir abaixo com muita frequência, acho que é o problema. Vai dar, é o que a pessoa tem. Eu tenho 26 anos, só cheguei agora e há jogadores que chegaram com 17, com 18, portanto nunca é tarde e nem nunca é cedo. E acho que nós temos uma coisa boa para te mostrar, que lá está, não sei se te lembras disto. Tenho esse jornal em casa, lembro perfeitamente. E lá está, e foi aquilo que já falamos um bocado, que é, com 21 anos fazes uma época excelente no Campeonato de Portugal, és destaque nos jornais, bens destacado no Jornal do Jogo como uma das jovens promessas a seguir, e a verdade é que ficaste igual ao pior na época seguinte, ou seja, um miúdo que é destaque nacional com 20 anos, que não tem, que toda a gente sabe, só não sabe quem não quer, não é? Porque também todos os órgãos de comunicação, redes sociais e tudo mais, e que fica pior, num clube pior ou igual, na época seguinte. E a verdade é que passado 5 anos, és o melhor jogador da Escócia. Isto é um paralelismo incrível. É difícil de acreditar, mas lá está, é bater na pedra até dar e acabou por dar, mas tem que se bater muito. Alguns têm que bater menos, né? mas tem que bater na mesma, nada acontece por acaso, não cai nada do céu e eu acho que isso lá está, para muitos jogadores que provavelmente vão aparecer e eu vejo aqui casos, lá está, que conheço
E se calhar ainda não deram, se calhar por não bater na pedra o suficiente, porque a qualidade em Portugal é muito grande. Então acho que falta esse bocadinho e arriscar. Acredito que eu fui para fora, foi uma das melhores coisas que me aconteceram. Não estou a dizer que tenho que ir para fora para ser jogador, mas arriscar um bocadinho mais. Às vezes é muito fácil estar na zona de conforto e o arriscar leva-nos não só a ser melhores jogadores, mas a ultrapassar coisas que se calhar em casa, em jogar perto de casa, com a família ao lado, se calhar nunca vamos ultrapassar. E agora? O que é que se pode esperar? Agora, lá está, o meu sonho maior é representar a seleção. Sei que é muito difícil porque, felizmente e infelizmente para mim, temos a melhor seleção de todos os tempos. Mas esse é o meu maior sonho, sem dúvida. E acredito que lá está. Se eu cheguei até aqui e nunca, quase ninguém esperava isso, ou ninguém, acho que pode ser possível. Obrigado. Obrigado. Está feito. Obrigado.